Bom dia, bom dia, bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil. Hoje, dia 3 de novembro, né? Eis que o fim do mundo ímpio, de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, está muito próximo. Sim, o fim do mundo ímpio, entenda. Entendo que o Espírito do único Deus vivo sobre mim fala a todos vós como igreja, como membros desta igreja, do corpo de Cristo, ainda no deserto em nossos dias. Portanto, assim fala Deus, assim fala o Espírito do Senhor sobre mim, por meu intermédio a vocês desta igreja, ou ainda desta videira verdadeira que é Cristo. Vocês são os frutos, né? Os frutos desta videira verdadeira. Ao fundo temos aí cachos de uvas, né? De uma videira verdadeira que é Cristo. Eu sou a videira verdadeira, ou seja, a videira verdadeira, a árvore da vida de Deus, né? A árvore da vida do Senhor, plantada pelo próprio Criador no meio da terra, no jardim ou no paraíso do Éden, ela permanece viva para sempre. E está aqui mesmo na terra, porque quando Deus plantou essa videira verdadeira, quando Deus plantou essa árvore da vida, né? O pão da vida, quando Deus plantou, ele a plantou, essa árvore da vida, a videira verdadeira, ele plantou no jardim do Éden. Esse jardim do Éden, para todos vós que ainda permanecem dormindo ou mortos espiritualmente, porque estão vazios do Espírito de Deus, esse jardim do Éden não deixa de ser o Amazonas. O Amazonas, dentro das 5 nações, no meio da terra, a saber, Venezuela, Peru, Colômbia, Bolívia e o próprio Brasil, a verdadeira terra de Emanuel. A verdadeira terra de Emanuel, né? Onde Deus, lá desde o princípio da sua criação, né? A criação de toda a terra, de tudo quanto nela há, por meio de Cristo, por esta razão ele plantou Cristo como árvore da vida, como videira verdadeira, como oliveira verdadeira, no meio da terra. No meio da terra. E essa árvore da vida eterna de Deus para os seus escolhidos de toda a terra, é também a videira verdadeira, né? Então, para destruir toda essa mentira e o engano do espírito do diabo e de Satanás, por meio do anticristo, do filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, né? Porque não só Israel ou os judeus caídos do mundo inteiro, mas principalmente esse cristianismo de Satanás, o Deus deste século no Brasil e no mundo inteiro, vem afirmando que a videira verdadeira, a oliveira verdadeira é Israel. É Israel. E Israel, muito embora foi cabeça que se tornou no rabo ou na cauda, muito embora Israel foi servo, né, do Deus vivo no passado, muito embora Israel foi a primeira, Israel e Jerusalém, porque quando se fala de Israel também se está falando de Jerusalém, porém estamos falando não da Jerusalém de cima, a mãe de Cristo e de todo o corpo de Cristo. Estamos falando da Jerusalém prostituta, caída e divorciada de Deus. Estamos falando da Jerusalém assassina e sanguinária, né? Descrita ou revelada pelo Senhor Jesus quando este veio pela primeira vez em vida, em carne e osso, para os seus no passado. Ou seja, estamos falando de uma Jerusalém caída, prostituta e divorciada de Deus. Essa mesma Jerusalém lá no Oriente Médio, Ásia, Palestina, Velho Mundo ou Velho Continente, né? Lá onde foi situado o antigo território de Israel, né? E hoje em dia está essa confusão, essa divisão. Hoje em dia, não só Jerusalém, como já dito, né? Quando se fala de Jerusalém, está se falando de Israel. Israel continua mentindo e distorcendo, adulterando a verdade
né, continua mentindo e distorcendo a verdade, a lei, a palavra e o sábado da criação. Então, para desmistificar ou ainda para destruir todo este mal e a iniquidade, dado início ao princípio pelos servos, os lavradores maus, né, os lavradores maus da casa de Israel, que eu trago aí para vocês esse tema aí, eu sou a videira verdadeira, né? Ou seja, quem permanece, né, distorcendo, adulterando e ensinando errado, vai pagar muito caro. Quero avisar desde já que para vós, né, falsos pastores, falsos profetas e anticristos, a serviço do espírito de Satanás, seja por meio da religião judaica ou por meio da religião islâmica ou ainda cristã, né? Porque nem todos que se dizem cristãos o são, assim como nem todos que se dizem judeus o é. Por quê? Porque o verdadeiro cristão, e até então ninguém está seguindo ou imitando os exemplos, né, de Cristo. Por quê? O verdadeiro cristão é aquele que obedece à lei, à palavra, né, e obedece também à santidade ou à santificação do Senhor e do seu Cristo no sábado da criação. Até então, assim como toda a casa de Israel, assim como os judeus, né, os judeus caídos, ou todo aquele que se diz judeus, né, são mentirosos, são impostores. Da mesma forma procede, né, o cristianismo. Assim como existe o falso judeu, também existe o falso cristão. E ambos são impostores, falsos profetas e anticristos a serviço do espírito do diabo e de Satanás em sua vida, por meio de religiões, né, por meio das religiões criadas pelo próprio espírito do diabo e de Satanás na vida de cada um que permanece na desobediência e na transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação. Então, mediante o Espírito de Deus sobre mim, mediante a palavra do Senhor, mediante a lei do Senhor, né? Mediante a lei do Senhor, mediante a lei do Senhor, nem todos que se dizem judeus o são, assim como nem todos que se dizem cristãos o são. Por quê? Porque ambos, tanto judeus, né, aqueles que se dizem judeus ou aqueles que se dizem cristãos, na verdade é só gogó, é mentira, é engano por parte de todos sobre todos. Porque nem judeu e nem cristão, né, e muito menos muçulmanos, né, e muito menos a comunidade ou a religiosa espírita ou evangélica, são todos mentirosos, são todos espíritos enganadores. Por quê? Porque nenhum segue nem obedece à lei, à palavra e o sábado da criação. Por essa razão foi dito, né? Foi dito no princípio. E no fim de toda esta obra do diabo e de Satanás, por meio de líderes políticos e religiosos de toda a terra, né? Judeus, cristãos, muçulmanos, evangélicos, é tudo merda desta mesma latrina mundial da grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações do mundo inteiro, né? A Jerusalém de Baixo. A Jerusalém de Baixo, lá no Oriente Médio, Ásia, Palestina, Velho Mundo ou Velho Continente, que um dia foi trono de Deus, se tornou no trono de Satanás. A velha Jerusalém de Baixo, no antigo território de Israel, né, que um dia foi sinagoga ou local de reunião, local de congregação, seja dos pais ou dos filhos de Israel, se tornou nesta sinagoga de Satanás. Portanto, o cristianismo, o islamismo, as três
As três, suposta fé do pai Abraão. Por que suposta fé do pai Abraão? Porque é só da boca para fora, né? Ninguém do judaísmo, ninguém do cristianismo, ninguém do Islã, que dizem professar da fé do pai Abraão, né? São mentirosos. São mentirosos. Estão mentindo a si e estão mentindo ao próximo. E, portanto, toda a humanidade caminha a passos largos, né, a condenação eterna, porque já estão abaixo de maldição. Já estão, toda a terra, todas as nações, línguas, povos e tribos do mundo inteiro estão abaixo de maldição. E caminham a passos largos, né, a condenação eterna, porque foram ensinados errados, né, foram ensinados errados e permanecem na mentira e no engano proveniente dos pastores, dos sacerdotes ou ainda dos profetas caídos da nação pecaminosa, né, da cidade pecaminosa de Jerusalém e de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, para destruir, e toda esta obra do diabo e de Satanás será destruída agora, nos últimos dias, né? Todo este mundo ímpio, né? Porque dentro deste mundo celestial ou espiritual que se tornou físico, né? Que se tornou existente, físico por Deus, né? Todo este mundo, toda esta terra, e tudo quanto nela há, criada por Deus, por meio de Cristo e para Cristo, e os seus escolhidos do mundo inteiro, todo este mundo celestial ou espiritual, todo este universo celestial ou espiritual, outrora invisível, Deus, o Criador, o tornou fisicamente visível para Cristo e os seus escolhidos. Porém, dentro desse contexto ou texto de um mundo celestial ou espiritual, criado por Deus, feito físico, existente para Cristo e os seus escolhidos, temos aí o mundo ímpio de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas. Ou seja, dentro de um mundo verdadeiro de Deus, criado pelo Eterno, pelo Criador, para Cristo e os seus escolhidos, temos um mundo de mentira e de engano, né? Assim como esse mundo celestial ou espiritual, outrora invisível, se tornou fisicamente visível pelo Senhor através de Cristo e por meio de Cristo, haverá de restaurar, fazer nova todas as coisas, né? Esse mundo ímpio, né? Esse mundo ímpio do primeiro Adão caído, ele também se tornou fisicamente visível. Então, o que vai ser destruído, tanto é que Satanás vai ser preso durante 1000 anos. Ele ainda não foi preso durante 1000 anos, ele vai ser preso durante o milênio de Cristo, né? Então, dentro deste mundo, vamos dizer assim, vamos simplificar, dentro de um mundo verdadeiro, né? O mundo de mentira e de engano se tornou maior do que o mundo verdadeiro. Como assim? Então, Deus criou, né, tudo verdadeiro e bom até o 6º dia, e aí descansou, né? Deus criou tudo bom e verdadeiro, né, até o 6º dia, e no 7º dia descansou. Porém, passado o 7º dia de descanso, né, logo o primeiro Adão, que fora criado pelo Senhor, fora feito ou criado pelo Senhor, né, perfeito e bom, a imagem e semelhança do Criador, ele caiu. E aí, depois que ele caiu, ou Lucifer foi expulso da glória de Deus, da mesma forma, o primeiro Adão ele caiu, né? Assim também Lucifer caiu. Aí foi expulso do jardim,
Lucifer foi expulso da glória de Deus. Gente, o primeiro Adão e esse jardim do Éden, né, é uma história verdadeira baseada no celestial, no espiritual. Então, Lucifer caiu, foi expulso do jardim, assim como o primeiro Adão também foi expulso do jardim. E depois de expulso do jardim, ou depois de expulso do céu, ou da glória de Deus, Lucifer, ou ainda o primeiro Adão, então esse homem caído passou, em vez de ser morada do Espírito de Deus, passou a ser morada do próprio Espírito da mentira e do engano, criado pelo homem caído, criado pelo primeiro Adão. E toda a humanidade, até Cristo, o segundo, o último Adão, o último profeta de Deus em nossos dias, todo mundo caiu. Por essa razão, essa confusão, essa divisão, né? Essa confusão. E tudo se deu início com o primeiro Adão, na pessoa de Israel, o primogênito filho de Deus no passado. Né? Então vamos pegar a história, né? A história de Lucifer no jardim, no céu ou na glória de Deus. Pegue também o primeiro Adão no jardim, no paraíso, e pegue, né? Porque o primeiro Adão, eu posso dizer que foi o primeiro filho de Deus, sem genealogia, de pai ou mãe, de carne e osso, ou seja, de sangue. Porque o pai ou a mãe do primeiro Adão, né? Ele não teve nenhum pai biológico, e muito menos uma mãe biológica. Por quê? Porque o verdadeiro primogênito filho de Deus, sem genealogia de pai ou mãe, semelhante ao sacerdote do Deus vivo, Melquisedeque, ninguém sabe. Aliás, ninguém sabia. Eu sei quem era o pai, né? Ou a mãe celestial ou espiritual do rei de Salém, né? O sacerdote Melquisedeque. Então, se você pegar a genealogia do sacerdote do Deus vivo, Melquisedeque, você vai ver que o primeiro Adão também não teve genealogia de pai ou mãe, de sangue, carne e osso. Então, na realidade, o primeiro e o último filho de Deus, o unigênito filho de Deus, é o próprio Cristo. Então pegue a história de Lucifer, que um dia esteve no jardim, ou seja, esteve no paraíso, esteve no céu, na glória de Deus. Pegue a história do primeiro Adão, que um dia esteve no jardim ou no paraíso. Isso significa também que o primeiro Adão, filho celestial, filho espiritual de Deus, né? O primeiro Adão não foi filho de nenhum pai ou uma mãe biológica, como foi Jacó. Jacó teve um pai e uma mãe, e todo mundo sabe o nome do pai e da mãe. Só depois Deus o tomou como filho de Deus, como servo de Deus. Só que esse Israel prostituto, esse Israel desobediente, esse Israel transgressor da lei, da palavra e do sábado da criação, ele caiu. Olha só como é a situação. Jacó teve um pai e uma mãe, mas Israel, como antigo povo de Deus, como filho de Deus, quando Israel chegou, quando Israel chegou no topo, quando Israel chegou no céu, quando Deus o escolheu, né? Quando Deus escolheu Jacó, Jacó era velha criatura. Inclusive Jacó é sinônimo de ladrão, suplantador, impostor e usurpador. Como no céu, sabe aquela escada de Jacó, ou a escada de Israel? Então Jacó, ladrão, impostor, usurpador, né?
Então, ele não era o primogênito é Esaú, mas ele roubou a primogenitura de Esaú com a ajuda e a cumplicidade da sua mãe, né? A Jerusalém de baixo, representada pela Jerusalém de baixo, a Jerusalém prostituta, assassina sanguinária, caída e divorciada do Senhor. Assim foi Jacó. E então ele pegou aquela escada, já ouviu falar da escada de Jacó? Aí ele também chegou ao céu, chegou na terra prometida, chegou no jardim, chegou na glória de Deus. Porém, quando chegou lá, semelhante a Lucifer, porque Lucifer nada mais do que portador da luz do Senhor. Assim também, Israel foi um dia o portador, Israel foi um dia filho do Deus vivo. Mas quando era Jacó, ele não era filho do Deus vivo. Ele era um dos muitos filhos dos homens, porque tinha genealogia de pai e mãe biológicos. Mas quando Deus tomou para si, aí ele deixa de ser, digamos, filho do homem e passa a ser filho de Deus, servo de Deus. Porém, ao chegar no céu, ao chegar na glória de Deus, semelhante a Lucifer, né, que portou um dia a luz do Senhor, Israel caiu e Deus o expulsou, né? O expulsou do jardim, do paraíso, da glória de Deus, da terra prometida. Então Israel perdeu toda a primogenitura. Assim como Rúben, que foi o primeiro filho de Jacó, ou o primeiro filho de Israel, né? Rúben perdeu a primogenitura. E por quê? Porque subiu ao leito do pai. Subiu ao leito do pai Jacó. Então todo aquele que Deus escolhe como primogênito, mas depois vem a falhar, né? Vem cobiçar, né? Vem cobiçar aquilo que é de Deus para Cristo e os seus escolhidos, aí Deus dá, né? Deus dá corda. Deus, eu posso dizer que Deus dá corda, deixa tu à vontade com esse teu livre arbítrio imundo ou sujo e porco, né? Aí Deus deu corda até que Israel se enforcou como Judas, o traidor. Deu para entender? Não, né? Então, já sabe que estás morto espiritualmente e que se não obedecer à lei, à palavra e o sábado da criação do Senhor sobre mim, por meu intermédio, só vai participar, né? Só vai participar na segunda ressurreição espiritual, que deve acontecer para o joio só depois do milênio. Só depois do milênio. Portanto, aí diz, eu sou a videira verdadeira. Aí eu pergunto de vocês, quem foi os primeiros lavradores maus? Quem foram os primeiros lavradores maus da vinha do Senhor? Conforme a Bíblia. E isto muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Por que eu gosto de enfatizar? Por que eu adoro enfatizar antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo? Porque a Roma papal, ou a Igreja Católica, e a própria cidade, a cidade do Vaticano, gente, a cidade do Vaticano ainda não tem 200 anos, ainda não tem 100 anos, e muito menos 200 anos. Então, os sacerdotes da Roma papal nunca foram sacerdotes do Deus vivo, mas os primeiros sacerdotes, ou os primeiros lavradores da vinha do Senhor, isso ocorreu muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus, quando este veio para os seus na metade da semana, ou seja, muito antes da primeira vinda do Senhor, porque a Roma papal só passou a existência depois da primeira vinda do Senhor. A Igreja Católica, né, a cidade do Vaticano, a imagem
da Jerusalém prostituta, caída e divorciada, a cidade do Vaticano, ou ainda a Igreja Católica, a Roma Papal, ou a Igreja Católica, que ainda existe até os dias de hoje, é filha da sinagoga de Satanás, a religião judaica, a Igreja judaica. Mas todos vós, seguindo o exemplo, né, imitando, copiando e pirateando as abominações da Jerusalém de baixo, vocês são mentirosos, impostores, ladrões e usurpadores. Por quê? Porque todos vós, né, que nem essa cantiga de grilo do espírito de Satanás na sua própria vida, vocês vêm dizendo que a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações de toda a terra, é a Roma Papal, senão a Igreja Católica. Senão a cidade prostituta, a cidade assassina, a cidade caída e divorciada de Deus, conforme Jeremias capítulo 3, versículo 8 e 9, é a Jerusalém de baixo, é a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Mas todos vós, desse cristianismo maldito e anátema, semelhante à religião judaica, uma religião anátema, maldita, do diabo e de Satanás, todos vós copiaram, piratearam, são cúmplices e simpatizantes da mentira e do engano do judaísmo caído e apóstata. Porque dizem, por essa razão, são réus de juízo confesso. São réus de juízo, não existe mais salvação para você, né, pseudo suposto judeu, não existe mais salvação para você, pseudo suposto cristão. Por quê? Porque já confessaram, né, com vossas bocas, né, imundas, né, o contrário do que determina a verdade absoluta da palavra de Deus. Já são réus de juízo confesso, porque distorcer ou ainda adulterar a lei, a palavra e o sábado da criação. A lei do Senhor é santa e perfeita. Ela diz não adulterar, não cobiçar. E quando você pratica essa mentira e o engano, distorcendo a palavra de Deus, porque a palavra revelada do Senhor, a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, ela já está revelada, né? Mas quando você permanece adulterando a mesma, por assim dizer que a grande Babilônia é a Roma Papal. Aí depois da Roma Papal, que nem existe mais, aí dizem que é a Igreja Católica, dizem que é o Vaticano. Se dentro do Vaticano, que ainda não tem 200 anos, nunca morreu um profeta do Senhor. Dentro do Vaticano nunca morreu um profeta do Senhor. Há quem vai dizer, não, mas a gente não tem um testemunho bíblico, mas temos um testemunho extra-bíblico. Como assim? Vão dizer que Pedro foi morto, Pedro ou Paulo foi morto em Roma. Sim, em Roma. Mas Pedro e Paulo não eram profetas do Senhor. E Pedro e Paulo morreu em Roma, né? Testemunho extraoficial, fora da palavra de Deus, né? Eu até aceitaria que Pedro morreu, foi assassinado, Pedro ou Paulo foi assassinado em Roma. Mas dos motivos, eu não acredito que o Vaticano ou a Igreja Católica, e muito menos a Roma Papal, seja a grande Babilônia, a mãe de todas as prostituições e meretrizes do mundo inteiro, porque Pedro e Paulo não foram profetas. Pedro e Paulo não foram profetas, porque o último profeta de Deus para a casa de Israel foi João Batista, e todo mundo sabe que ele morreu em Jerusalém. Então essa mentira do diabo e de Satanás no rabo ou na consciência e na alma de todos vós,
Já caiu por terra, já caiu por terra. Ainda que Pedro ou Paulo tenha morrido, né, tenha morrido ou sido assassinado em Roma, a cidade do Vaticano não tem 100 anos. Não tem 100 anos, né? Esse aí, se não o primeiro, é o segundo motivo pelo qual eu não acredito e jamais vou acreditar no espírito do diabo e de Satanás, no rabo ou no couro de todos vós. Não vou, não acredito. Porque Pedro e Paulo eram discípulos, eram apóstolos do Senhor Jesus Cristo, que foi o primeiro profeta de Deus para a sua igreja, para o seu corpo, e agora me fez o segundo Adão, o último profeta de Deus para esta igreja de Cristo, né? Ainda no deserto em nossos dias. Então, por dois motivos, a cidade do Vaticano, a Igreja Católica, ou muito menos a Roma Papal, não é a grande Babilônia. Não é a grande Babilônia, a mãe de todas as prostituições e meretrizes do mundo inteiro. Em primeiro lugar, se Pedro ou Paulo morreram, né, foram assassinados, foi no antigo império romano, E a palavra de Deus revelada, a palavra revelada do Senhor, ela afirma muito bem que o último profeta de Deus para a casa de Israel e o primeiro profeta de Deus para a igreja de Cristo, que hoje em dia se encontra dispersa e espalhada no mundo inteiro, esse último profeta de Deus é o próprio Cristo. É o próprio Cristo como casa, né? Como casa do tesouro de Deus, como vivo templo do Senhor, o primeiro e o último profeta de Deus para essa igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias. O primeiro e último profeta de Deus, o primeiro foi o Senhor Jesus Cristo. Esse foi morto aonde? Na Velha Jerusalém. E o segundo, o último profeta de Deus, o último Adão de Deus em nossos dias, não deve morrer mais, por quê? Porque tanto o Israel apóstata, o Israel caído, quanto a Jerusalém prostituta, que se fez ou se tornou sinagoga de Satanás ou trono de Satanás, por essa razão aprove ao Senhor fazer nascer na terra de Emanuel, o Brasil, o monte de Sião, a seu Cristo, a árvore da vida, a videira verdadeira de Deus para os seus escolhidos do mundo inteiro. Então, por essa razão, eu trouxe esse tema aí. Eu sou a videira verdadeira, mas todos vós, pseudos ou supostos cristãos, seguindo a esta sinagoga de Satanás, né? Seguindo ao trono de Satanás, a Jerusalém de baixo, lá no Oriente Médio, Ásia, Palestina, Velho Mundo ou Velho Continente, por este falso profeta do Estado latrocida e genocida, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, vocês, pseudos ou supostos cristãos, não são melhores e nem piores do que todos da casa de Israel. Vocês não são melhores e nem piores do que todos os judeus caídos do mundo inteiro. Vocês não são melhores ou piores, né, do que os anjos caídos. Por quê? Porque a mesma merda que fizeram, né, e vem fazendo o Estado latrocida e genocida de Israel, os cristãos do Brasil e do mundo inteiro, é essa grande merda, é essa grande bosta, dessa grande latrina
que é o trono de Satanás, a sinagoga de Satanás, da Jerusalém de baixo, a Jerusalém prostituta, caída e divorciada de Deus, conforme a palavra revelada do Senhor. Jeremias capítulo 3, versículo 8 e 9. Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Então, que privilégio tem você que se diz ou se auto-intitulou cristão e absorve ou come a mesma bosta, a mesma merda dessa grande latrina do diabo e de Satanás, que é o trono de Satanás, a sinagoga de Satanás, a Jerusalém de baixo, lá no Oriente Médio, a Ásia, Palestina, Velho Mundo ou Velho Continente. Que privilégio tu tem, ô cristão ceboso, imundo? O cristão ceboso, imundo, né, é a imagem e semelhança desse filho da perdição, do suposto Estado judeu ou judaico da nação pecaminosa de Israel, lá no Oriente Médio, Ásia, Palestina, Velho Mundo ou Velho Continente. Porque eles continuam mentindo e distorcendo, adulterando a palavra de Deus, e esse cristianismo anátema, que porta esse evangelho anátema e maldito, distorcido da vinha do Senhor, porque os primeiros, se vocês levassem em conta que os primeiros lavradores maus da vinha do Senhor, e não foram os sacerdotes de Roma ou do Império Romano, os primeiros lavradores maus da vinha do Senhor, muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, porque a Roma papal, ou a Roma cristã papal, né? Ou ainda a igreja cristã católica, ou ainda a cidade do Vaticano não tem 100 anos, não tem 200 anos. Olhe lá se a cidade do Vaticano tem 100 anos. Daí eu pergunto, que profeta morreu? Qual dos profetas de Deus, depois da primeira vinda de Cristo, depois da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, morreu no Vaticano? Porque se temos testemunho extraoficiais de que Paulo ou ainda Pedro morreu na Itália, na Roma, no antigo império da Roma papal, quando ainda nem existia a cidade do Vaticano, eles não foram profetas de Deus. Porque o primeiro e último profeta de Deus, para os seus escolhidos do mundo inteiro, é o próprio Cristo. Então, Pedro e Paulo não foram profetas, ainda que tenham morrido no Império Papal de Roma, né? Então, a mentira do diabo e de Satanás na vida de todos nós já foi destruída. Mas vocês permanecem batendo palma, né? Abençoando, né? Permanecem fomentando, apoiando e sendo simpatizantes dessa latrina de Satanás, a sinagoga de Satanás, o trono de Satanás, a velha Jerusalém de baixo, lá no Oriente Médio, Ásia, Palestina, Velho Mundo ou Velho Continente, né? Os pseudos ou supostos cristãos, principalmente dos PALOP, né? Das nações. Cara, tu vê cada poliglota não, poliglota é quem fala línguas estranhas, né? Tu vê cada mestre do diabo, tu vê e tu ouve cada mestre do diabo, né? Principalmente esses falsos, essas desgraças, né, dos anticristos e falsos profetas e falsos pastores da língua portuguesa no Brasil, na África ou em qualquer parte. Os caras são catedráticos, são lunáticos, são umas besta fera do diabo. Todo mundo entende, todo mundo sabe a verdade, mas ninguém pratica. Por essa razão são tolos, né? E todos apoiam, todos fomentam,
né? Então, essa comunidade portuguesa, ou seja, da língua portuguesa, se eu não me engano, é chamado de palopes no Brasil e no mundo inteiro, aqueles que falam a língua portuguesa, rapaz, são os filhos da peste, filhos da desgraça, ó, porque todos eles sabem de tudo e na hora não sabem de nada. E o pior de tudo isso é que estão conduzindo até mesmo a Igreja de Cristo à condenação eterna, porque está todos estão abaixo de maldição. Todos estão abaixo de maldição, né? Todos estão abaixo de maldição. Então, para destruir toda esta obra do mundo ímpio, o mundo ímpio deve ser destruído agora por esses dias. O mundo ímpio de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas. Esse mundo ímpio, né? Eu vou dar um exemplo para vocês o que é o mundo ímpio baseado e fundamentado, né, na Bíblia. Por exemplo, existe o sábado da criação, e antigamente existia o sábado, oh meu Deus, em que se fazia holocausto de animais, chamado de sábado, tem o sábado da criação e tinha um sábado cerimonial. Eu vou usar o sábado da criação, né, como o mundo verdadeiro, uma terra verdadeira, e vou usar o sábado cerimonial como o mundo da mentira e do engano, que um dia no passado também foi um tipo de sábado, né? Vou pegar um outro exemplo. O primeiro Adão foi um homem espiritual. Mas depois que caiu, o Espírito de Deus saiu do primeiro Adão e só volta no segundo Adão. Então temos o primeiro Adão e temos o segundo Adão, né? E aí temos o primogênito Filho de Deus no passado, né? Temos também o primogênito servo de Deus no passado, o Israel de pé, quando Deus convoca Israel, levanta Israel, e temos o Israel na mesma condição do primeiro Adão, e temos o Israel caído, apóstata e divorciado de Deus, na mesma condição de Lucifer, que um dia esteve no céu, na terra prometida, ou ainda no paraíso, no jardim, mas foi expulso. Esse Israel caído, apóstata, assassino, latrocida e genocida, permanece anjo das trevas, se fazendo passar por anjo de luz. E, portanto, esse Israel atual é um impostor, um ladrão, um usurpador. E assim também é o cristianismo. Agora eu vou dar o exemplo do sábado, digamos, do mundo verdadeiro, né? E do mundo de mentira e engano, através do sábado da criação e através do sábado da criação e através do sábado cerimonial, tá bom? Então, deixa eu afastar um pouquinho mais aqui, né? E explicar essa situação. Por exemplo, mas não vai dar. Eu tenho que tirar o fundo. Eu tenho que tirar o fundo, olha só. Porque eu tenho que tirar o fundo. Eu sou a videira verdadeira. Só um minutinho aí que eu vou tirar o fundo, né? Eu vou tirar o fundo e aí eu vou explicar. Melhor, né? Eu vou explicar melhor essa situação do mundo ímpio e do mundo verdadeiro. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Deixa eu tirar o fundo. Interagir, não, aqui, eu acho que é aqui. Aí eu vou explicar como vai ser a destruição.
Aí tirei o fundo, né? Tirei o fundo, né? E agora vou mostrar a diferença do mundo ímpio, né? Tirei o fundo e vou mostrar agora a diferença do mundo ímpio para o mundo de mentira, né? Para o mundo de mentira. Rapaz, ó, o Naldo aí, apareceu o Naldo, já deve ter saído, que eu não respondi antes, né? O Naldo, escreveu certo, profeta com PH, fala pai, olha o Richard Viela, rapaz, gente, olha aí, ó, só considerado, ó, espectadores a partilhar, tal e tal, Naldo partilhou lá, obrigado aí, Naldo, valeu. Na cidade da Amazônia tem vídeo aqui no TikTok, é um lugar para tomar um corote. O Naldo é o Naldo, o menino, o Richard apareceu também. Valeu, gente, obrigado aí pela participação de quem ainda se encontra, beleza? Então eu vou explicar essa situação. Gente, essa bandeira aí no fundo, a nova Rússia celestial, né? A nova Rússia celestial de Cristo, Sião, é uma das duas casas de Sião para esse tempo ou época. Por quê? Porque houve uma mudança de lei, de sacerdócio, de idioma, de território. Então, consequentemente, também houve uma mudança das duas casas, tá bom? As duas casas de Israel no passado não é e nem serão as duas casas de Sião em nossos dias. Então essa bandeira aí ao fundo é a bandeira da nova Rússia celestial de Cristo Jesus Sião, beleza? Então essa bandeira aí. A outra, essa aí é uma das duas casas de Sião. Porque houve uma troca do território da terra de Israel para a terra de Emanuel. Houve também troca de língua e de idioma, né? Então, essa bandeira da nova Rússia celestial de Cristo Jesus Sião é uma das duas casas de Sião em nossos dias. Vou mostrar outra, né? Vou mostrar a outra casa de Sião para este tempo ou época, beleza? É essa aqui, ó. Isso aqui eu tinha colocado para baixo. Então, a outra casa das duas casas de Sião em nossos dias é a Etiópia celestial, né? Porque aqui está a Etiópia que está atualmente, ela ainda não é uma Etiópia celestial. Ela ainda não é uma Etiópia espiritual, assim como a Rússia. Mas essas duas casas, essas duas nações, elas serão as duas casas de Sião, né? As duas casas de Sião por toda a eternidade em nossos dias. Então aí está, né? Tenham o conhecimento aí das duas casas de Sião, o monte de Sião, na terra de Emanuel. Na terra de Emanuel, o Brasil, né? Em nossos dias. Lembrem-se, palavra de Deus, a palavra revelada do Senhor, ela fala que houve uma troca da terra de Israel. Não, ela diz que houve uma troca de sacerdócio e da lei. E, consequentemente, essas revelações que estavam ocultas e pertenciam somente ao Senhor, ao Espírito de Deus, sobre mim, eu sou a última trombeta. Então eu sou esse megafone. Eu sou esse meio de comunicação do único Deus vivo sobre mim para esta igreja de Cristo, o corpo de Cristo ainda no deserto em nossos dias. Então as duas casas de Sião para esse tempo ou época é a Rússia celestial e a Etiópia na África. A Etiópia na África nos dias de hoje. Portanto, agora eu vou explicar
mostrar a diferença do mundo ímpio, né, para o mundo verdadeiro. O mundo verdadeiro vai passar, né, o mundo verdadeiro, criado pelo Espírito da verdade, do único Deus vivo, até então, ele só existe no celestial, no espiritual, no imaginário. Mas esse mundo verdadeiro, ele vai tomar o lugar desse mundo de mentira e de engano, feito ou praticado pelo homem caído, pelo homem ímpio e vazio do Espírito de Deus. Então temos aqui o sábado da criação, como deve ser, conforme Ezequiel 20:20, conforme Isaías 66:23. Só que no passado, antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, né, antes da condenação e da morte injusta ao Senhor Jesus Cristo, pela nação pecaminosa de Israel, para quem Deus já havia dado carta de divórcio para sempre, né? Antes, neste sábado da criação, que é permanente, sinônimo de permanente é eterno. Antes, no sábado da criação, principalmente nesse sábado da lua nova, ocorria o sábado cerimonial. Então, se tem alguém aí que agora queira subir na live, deixa eu ver se tem alguém aqui para subir na live e falar sobre essa questão. Deixa eu ver aqui como é que faz para subir na live e falar sobre essa questão. O Naldo tá aí, ó. Deixa eu ver, o Naldo, deixa eu ver aqui se o Naldo tá aqui. Deixa eu convidar o Naldo. Tem um tal aqui, devocional. Esse aqui não é muito religioso pro meu gosto. O Alexandre Fraga, não sei se é amigo, mas o Naldo eu quero crer que seja. Aí deixa eu ver aqui, Alexandre Fraga, Valéria, não sei. Deixa alguém solicitar aí. Se alguém quiser solicitar, né? Se alguém, o Naldo Gomes está aqui de novo. Vou convidar novamente o Naldo. Se tiver mais alguém aí para subir aí na live e falar sobre essa questão, então eu vou abrir aí a live, né? A quem quiser falar sobre essa questão. Ou seja, a diferença do mundo celestial, do mundo espiritual, do mundo verdadeiro, né, criado por Deus, por meio de Cristo e para os seus escolhidos de toda a terra, esse mundo celestial, espiritual ou verdadeiro, muito embora, até então, não foi restaurado, será restaurado agora com o princípio, o milênio de Cristo no mundo inteiro. Quem está prevalecendo é o mundo ímpio, da mentira e do engano, né, do homem caído, do homem ímpio e vazio do Espírito de Deus. Então vou pegar um exemplo espiritual, né, e também esse exemplo do mundo terreno ou carnal, de toda mulher e homem ímpio, caído e vazio do Espírito de Deus. Então, esse sábado da criação, que vai de um sábado da lua nova, do mês anterior, do último dia do mês anterior, até o último dia, né? Até o último dia do mês posterior, com o sábado da lua nova. Acontece que antigamente, antes da condenação injusta, da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, dentro desse sábado da criação, era praticado o sábado cerimonial. Só que depois da condenação injusta, depois da condenação e morte do Senhor Jesus Cristo, esse sábado cerimonial
ele é revogado, o sábado cerimonial, que não é igual ao sábado da criação. O sábado da criação jamais poderia ser revogado. O que foi revogado para todo sempre, foi o sábado cerimonial. O sábado cerimonial foi revogado. Mas a casa de Israel e os cristãos caídos, né? Os cristãos caídos, a casa de Israel, querem de volta o terceiro templo de Salomão para a prática do holocausto, do sábado cerimonial. E nesse caso, estão revogando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nem para judeus e nem para cristãos o Senhor Jesus Cristo existe, porque a partir do momento que qualquer animal irracional, imundo, porco ou sujo, né, sujo com as doutrinas, dogmas e paradoxos, falsos fundamentos, seja da religião judaica, seja da religião cristã, católica, evangélica, existente no Brasil e no mundo inteiro, quando cada animal irracional desse tipo promove ou pratica, dizendo ou apoiando, né? Não basta nem ser judeu ou cristão. Basta você apoiar ou ainda ser cúmplice e simpatizante de toda esta merda ou bosta global ou mundial que pratica o judaísmo e o cristianismo, porque o judaísmo caído e apóstata, eles querem a construção do terceiro templo de Salomão para sacrifício de animais. E o cristianismo, quando não apoia, quando não fomenta, porque eles estão entregando todo o poder e autoridade, as riquezas para Israel, para Jerusalém, quando não apoia e não fomenta, eles são cúmplices, porque não se rebelam contra essa ordem absurda. Ordem absurda não se cumpre. Quando não se rebelam, quando não protestam contra essa abominação de Israel ou dos judeus caídos, são cúmplices. E quando não são cúmplices, são simpatizantes. O simpatizante é aquele que não corrobora, ele não faz parte, entre aspas, não faz parte da religião judaica ou do cristianismo. Digamos até que ele nem corrobora, ele não fomenta, ele não coopera com nada, mas é simpatizante. Vive com o dente na fresca. Entendeu? Ele é simpatizante. Bate palma. Não, Israel é terra santa. Israel é o único povo escolhido de Deus. É simpatizante. Está na mesma desgraça. Pertence ao mesmo grupo dessa latrina de religiões e políticas anticristos, malditas e anátemas no Brasil e no mundo inteiro. Então, o simpatizante não é diferente daquele que fomenta, daquele que faz parte ou está ligado diretamente ou indiretamente com o judaísmo caído, com o cristianismo apóstata. O simpatizante é a pior desgraça que tem. E toda a terra, eu posso te afirmar, toda a terra é simpatizante das atrocidades e abominações da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. E o que é pior, o simpatizante, o cúmplice, ele fala uma grande abominação, uma grande heresia. Não, a lei já foi abolida. Que a lei, o sábado da criação foi abolido. Então, o simpatizante é o pior de todos. É o pior de todos, né? Depois do judaísmo ou ainda do cristianismo.
Porque aquele que está ligado diretamente, indiretamente, são todos vós que permanecem nessa desgraça da desobediência, da abominação, da desobediência, da violação e da transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação. Então, o mundo verdadeiro, o mundo celestial, o espiritual, vai voltar a praticar o sábado da criação conforme a lei e a palavra do Senhor por meio de Ezequiel, por meio de Ezequiel 20:20 e Isaías, né? Isaías 66:23. Ou seja, o sábado da criação vai de um sábado da lua nova ao outro sábado da lua nova. E dentro deste ciclo ou período, né, do ciclo da lua em suas 4 fases, né, dentro ou entre o sábado da lua nova de um mês anterior até o último dia do sábado da lua nova no mês posterior, temos aí mais 3 sábados. É o sábado da lua quarto crescente, o sábado da lua cheia, o sábado da lua quarto minguante e, por último, esse calendário perfeito, né, e eterno, o sábado da criação é assim. Porém, o sábado cerimonial, que era praticado dentro do sábado da criação, esse sim foi eliminado. Mas a casa de Israel quer que volte aquele sábado cerimonial. Tanto é que o plano de Satanás, por meio do filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, é que se construa, né, um altar, o terceiro templo de Jerusalém, para voltar à prática do sábado cerimonial. Isso é impossível. Isso é impossível até mesmo para o Criador. Olha só quem chegou aí, nossa querida e amada Cris. Olha, eu tenho visto, hurt me. Hurt me. Eu sei que é coração, agora meu coração, cuidado. Ei, eu tenho visto. Menina, tu para com isso, tu quer me tirar. Ai, meu Deus do céu. Ai, não te mete em prato. Menina. Bom dia, profeta. Bom dia, Cris. Tudo bem, Cris? Cris, não faz isso não. Machuca demais. Essa Cris. Não saia. Pois é, mas como agora me lembrei do Senhor Jesus Cristo, olha. Ele foi tentado durante 40 dias e 40 noites, olha. Rapaz, eu sou tentado toda hora. E por quem? Não vou nem dizer, olha. Rapaz, meu Deus. Bora. Cuida. Ei, cadê o gato de lata? Eu tô de olho, hein? Eu tô... Cuida. E como tenho cuidado, olha. Joguei na... Rapaz, essa crise. Então é isso, gente. Então, o sábado da criação, ele permanece para sempre. O sábado, vou até tirar a visão de alcance, que senão não vou conseguir, olha. Quando vem, é interessante, é por isso que eu amo o Senhor Jesus, olha. Porque ele resistiu às tentações. Durante 40 dias e 40 noites, veio de tudo para ele. E ele saiu dando varada, cortando, sai fora. Agora eu já sei como é que eu evito, olha. Eu tiro a visão de raio-x, né? Eu tiro a visão, tá, beleza, olha. Esse profeta, pois é, olha. Então, gente, o sábado da criação, ele permanece para sempre.
Mas o mundo ímpio da casa de Israel, querendo retornar aquilo que já foi abrogado ou revogado, feito extinto para sempre, porque o sacerdócio temporário na ordem dos levitas foi como uma chuva temporã para a casa de Israel. Tanto é que o último profeta de Deus para a casa de Israel foi João Batista. Né? Foi João Batista. Por essa razão não tem mais Messias. Não existe mais Messias para a casa de Israel. Por quê? Porque o Messias de Deus, para a igreja de Cristo, o trigo, ainda no deserto em nossos dias, esse Messias é o último profeta de Deus para o trigo. Então não existe mais profeta, não existe mais Messias para a casa de Israel. Em primeiro lugar, porque Deus deu carta de divórcio, ou seja, destituiu para sempre da sua glória, da terra prometida, do jardim do Éden e do céu, a nação pecaminosa de Israel. Depois, o Senhor, né, enviou ao seu último profeta, o último profeta de Deus, que foi João Batista, para a casa de Israel. Então não existe mais profeta para a casa de Israel. Seja porque o Senhor deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel, seja porque Israel ou a Jerusalém assassina, matou o último profeta de Deus, não tem mais profeta e consequentemente não tem mais Messias. Mas eles mentem e continuam enganando a si e ao próximo. E o cristianismo absurdo, o cristianismo é batendo palma. Ou seja, quando não fomenta ou não sustenta essa pilantragem religiosa da nação pecaminosa de Israel, quando não fomentam, são cúmplices. Quando não fomentam ou ainda não são cúmplices, são simpatizantes. E os três é um. Aí está a falsa trindade. Quando não fomentam, são cúmplices. Quando não fomentam e não são cúmplices, são simpatizantes. Tipo essa parada aí que há todo ano no Brasil e até mesmo em Israel. A parada vai por letra GLSBTSKUV. Quer dizer, é esse sistema geopolítico religioso daqueles que são contrários a tudo quanto Deus os fez perfeito. Homem e mulher são contrários. Porém, quando não são eles que praticam toda essa imundícia, quando não são eles que praticam as imundícias, são cúmplices. Porque de fora, né, parecem cordeiros, mas são lobos em pele de cordeiro. Porque de fora dizem, a gente também não come carne de porco, né? Mas é só você ir a uma sinagoga de Satanás, filha da grande sinagoga de Satanás, e ali você vai comer uma palavra distorcida. E quando você não se alimenta dessa palavra de porco, dessa palavra de Deus, porém distorcida e adulterada, é simpatizante. Assim também como há o simpatizante do grupo GLSBTQIA+, também tem os simpatizantes do cristianismo, simpatizantes do judaísmo, simpatizantes do espiritismo, simpatizantes do budismo, simpatizantes da religião idólatra, hipócrita, impostora, corrupta e ladra no Brasil, no mundo inteiro. Os simpatizantes
né? É a mesma pessoa, posso afirmar, né, que está inserido dentro deste grupo de mulheres e homens ímpios, caídos, apóstatas, capitalistas e mundanos do Brasil e do mundo inteiro. Então, o simpatizante é assim. Ainda que ele esteja supostamente de fora de tudo isso, ele aplaude. Ele aplaude. Não, é isso. Israel é o povo escolhido de Deus. Ninguém pode mexer com o povo escolhido de Deus. Pois eu te digo que o povo escolhido de Deus é a sua igreja. É a igreja de Cristo, em que Cristo é o cabeça. O novo povo escolhido de Deus é a igreja, é o corpo de Cristo. Porque Israel foi substituído pelo corpo de Cristo, o Filho e o herdeiro unigênito do Senhor. Então você que é cúmplice ou simpatizante, né, do judaísmo, do cristianismo, do catolicismo e etc., você receberá o mesmo castigo da condenação eterna. Não pense você que hoje em dia é somente simpatizante e vai escapar da ira e da punição eterna. Não pense você que vai escapar da ira e da punição eterna, porque você não escapará. Mas eu não sou judeu, não sou cristão, não sou evangélico, eu não sou católico, mas é simpatizante. Qual é a diferença entre o ladrão e o receptador? Me diz aí. Qual é a diferença entre o ladrão e o receptador? Se não houver um arrependimento para você, né? Para você ou todos vós que ainda fazem parte ou ainda são cúmplices e simpatizantes, não tem diferença nenhuma. Qual é a diferença entre o ladrão e o receptador? Qual é a diferença entre o cúmplice? Porque quando você está inserido dentro desse sistema geopolítico religioso, você é cúmplice, né? Você é cúmplice. Mas eu não estou dentro. Mas é simpatizante. Ou seja, apoia essa falsa moral, né? Essa falsa moral é um apoio. É ser cúmplice, é ser simpatizante. É o que está ocorrendo. Ninguém pode destruir a nação pecaminosa de Israel porque é o povo de Deus. Do tipo, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Ou você é cúmplice, ou você é simpatizante, ou você é os dois e nem sabe. Porque se eu perguntar a todos qual a diferença entre o ladrão e o simpatizante, qual é a diferença entre o impostor, né, e o ladrão, o usurpador, qual é a diferença entre aquele que fomenta, entre aquele que é cúmplice e aquele que é simpatizante? Para Deus e o seu Cristo não existe diferença. A diferença só vai existir se você verdadeiramente se arrepender e for batizado pelo Espírito Santo do Senhor sobre mim, né? Com a lei, né? Com a lei, o selo do Deus vivo para santificar, selar, preparar, né? E purificar os seus escolhidos de toda a terra. Mas não existe diferença entre o praticante do judaísmo, o praticante do cristianismo, do islamismo. Não existe diferença entre aquele que pratica
aquele que é cúmplice e aquele que é simpatizante. Não existe diferença. A diferença está quando você se deixar batizar. Por essa razão é importante o batismo com o Espírito Santo do Senhor Jesus sobre mim, por meio de Cristo, o Filho do homem. Hoje em dia não é necessário mais o batismo nas águas. Quando o Senhor Jesus Cristo foi batizado nas águas, ali todo o corpo dele foi batizado com as águas do conhecimento do Antigo e do Novo Testamento. Tanto é que todo mundo hoje em dia na terra, tanto o trigo quanto o joio, tem esse conhecimento das águas da palavra do Senhor, o Antigo e o Novo Testamento. Mas batizar com o Espírito Santo, só o Espírito Santo sobre Cristo, o Filho do homem, o último Adão, o último profeta de Deus, portando a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para batizar e selar aos seus escolhidos de toda a terra. Beleza? Então, não existe diferença entre aquele que fomenta, entre aquele que pratica o judaísmo, o cristianismo, o islamismo e etc., para o cúmplice, ou ainda para o simpatizante. A diferença está quando você receber a lei de Sião, o selo do Deus vivo sobre mim, por meu intermédio em sua fronte, testa ou memória. Aí sim, você se tornará uma nova criatura quando ocorrer a primeira ressurreição espiritual para o trigo. Beleza? Até então não existe diferença entre aquele que pratica o judaísmo, o cristianismo ou qualquer religião. Não existe diferença entre o que pratica, o que é cúmplice da religião ou da política imunda no Brasil e no mundo inteiro, ou ainda o simpatizante. Eu não sou religioso, eu também não faço parte de partido político nenhum, mas é simpatizante. Não existe diferença nenhuma. Está todo mundo abaixo de maldição. E essa maldição permanecerá até que a igreja, o corpo de Cristo, venha aceitar, receber e confessar a lei de Sião, o selo do Deus vivo. Ali está ela, ó, na bandeira da Nova Rússia Celestial, porque a palavra, né, e a lei é de Sião, a palavra é de Jerusalém. E tanto a lei quanto a palavra do Senhor haveria de vir por meio deste único pastor de Deus para a igreja de Cristo ainda no deserto em nossos dias. A saber, a lei e a palavra de Deus haveria de vir por meio de Cristo, o Messias etíope ressurreto, com o novo nome herdado do Senhor, a saber, Cristo Jesus, Além Manuel, Sião, Ben Davi, Ben Maqueda, Saba, Etíope, Melquisedeque. Esse novo nome de Deus herdado a mim está dentro da lei de Sião. Essa lei de Sião e a palavra de Jesus Além, por meio de Cristo Emanuel em nossos dias, o novo nome do Pai herdado ao Filho está dentro da lei de Sião. Está dentro da lei de Cristo Jesus Sião, para os seus escolhidos de toda a terra em nossos dias, os dias de hoje. Então, a diferença vai estar a partir do momento que você aceitar, receber e confessar a lei de Sião, o selo do Deus vivo sobre mim, por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Pai e ao Espírito Santo, e glória ao Filho do Pai, o Espírito Santo, do Senhor Jesus sobre mim como Cristo, como o último Adão, como o último profeta do único Deus vivo sobre mim, por meu intermédio a vocês do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, os dias de hoje. Amém.